Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Abacuque, quando o homem questiona a Deus. Entender a Bíblia não é apenas conhecer histórias antigas, é entender a humanidade, é entender o comportamento humano, é entender porque o mundo continua repetindo os mesmos erros. Mas quando estudamos os profetas, percebemos algo impressionante. As guerras continuam, a corrupção continua, o orgulho continua, o afastamento de Deus continua. A Bíblia não fala apenas do passado, ela revela a natureza humana. E talvez seja por isso que ela continua tão atual mesmo depois de milhares de anos. Hoje vamos conhecer um profeta diferente. Um homem que não apenas ouviu Deus, mas também questionou. O profeta Abacuque. Quem foi ele? Pouco sabemos sobre a vida pessoal de Abacuque. A Bíblia não nos fala quem eram seus pais. Não revela muitos detalhes sobre sua origem, mas uma coisa fica clara. Abacuque era um homem profundamente incomodado com o sofrimento e a injustiça ao seu redor. Diferente de muitos profetas, Abacuque começa sua história fazendo perguntas. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele via violência, corrupção, maldade, injustiça e não entendia por que Deus parecia estar em silêncio. Quantas pessoas hoje também fazem essa pergunta? Por que Deus permite isso? Por que existe tanto sofrimento? Por que os maus parecem prosperar? Abacuque representa muitos de nós, porque ele teve coragem de abrir o coração diante de Deus. Deus responde ao profeta mostrando que ele continua no controle, mesmo quando o homem não entende. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Essa se tornou uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Fé não é entender tudo. Fé é continuar confiando mesmo sem respostas imediatas. Abacuque viveu em um período muito difícil da história de Judá. O povo estava mergulhado em corrupção, violência, idolatria, injustiça e algo importante parecia ser entendido. Abacuque não foi um profeta que trouxe uma grande transformação, como aconteceu em alguns momentos da história de Israel. Na verdade, o povo continuou se afastando de Deus. Deus mostra a Abacuque que levantaria os babilônios, também chamados de caldeus, como instrumento de juízo sobre Judá. Porque eis que suscita os caldeus, em Abacuque 1:6. Os babilônios eram conhecidos pela violência e poder militar. E isso realmente aconteceu. Jerusalém foi atacada, houve guerra, destruição e sofrimento para o povo judeu. Diferente de Jonas em Nínive, Abacuque não presenciou um grande arrependimento coletivo. O povo não mudou completamente. A corrupção continuou, o afastamento espiritual permaneceu. Mas isso não significa que a sua missão fracassou, porque Deus não mede sucesso apenas pelos resultados visíveis. A missão de Abacuque: alertar o povo, revelar a justiça de Deus, ensinar que o homem precisa viver pela fé. E sua mensagem atravessou gerações. Até hoje, uma das frases mais importantes da Bíblia veio dele: o justo viverá pela fé. Abacuque também fala sobre ganância, violência, arrogância e corrupção. E isso mostra como o coração humano pouco mudou ao longo da história. Muitas vezes queremos respostas rápidas de Deus, mas Deus trabalha em tempos e formas que nem sempre conseguimos entender.
O silêncio de Deus não significa ausência, significa que ele continua agindo mesmo quando não vemos. A transformação de Abacuque. No começo do livro, Abacuque questiona, mas no final ele aprende a confiar, ainda que a figueira não floresça. Mesmo diante das dificuldades, ele escolhe permanecer fiel. Abacuque nos ensina que podemos abrir o coração diante de Deus. Deus não rejeita nossas dúvidas sinceras. A fé verdadeira permanece mesmo em tempos difíceis. A história da humanidade muda de época, mas o coração humano continua enfrentando os mesmos conflitos e por isso a palavra de Deus continua tão necessária. Porque ela não fala apenas sobre o passado, ela fala sobre nós. Que a fé em Deus traga aos nossos corações a certeza de que Deus, mesmo em silêncio, nos ouve, nos protege, alivia o nosso coração, nos traz alegria, nos traz esperança. Que a paz esteja com todos vocês, com todos nós. E siga o canal, comente, compartilhe para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Até a próxima história bíblica de fé, coragem e determinação.